Olha, tem muito investidor que é casado com as ações do Banco do Brasil. E dá para entender, né? Uma empresa muito antiga, bastante perene, com alto dividend yield. Mas e se eu te dissesse que, embora venha caindo nos últimos meses, essa aqui não é a ação mais barata da Bolsa hoje. Isso aqui olhando para o nosso ranking das ações mais baratas da Bolsa. Se eu te falasse, tem outras ações mais baratas. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 3 principais pontos. Primeiro, como é que a gente faz para encontrar as ações mais baratas da Bolsa? Segundo, um diagnóstico dos bancos que hoje fazem parte dessa estratégia. E terceiro, quais são as ações que estão mais baratas do que o Banco do Brasil e se faz sentido substituir as ações do Banco do Brasil por essas. Então, antes de falar sobre Banco do Brasil, vamos falar aqui sobre as regras do jogo de seleção de ações baratas. O fato é que existem 1 milhão de formas de você definir o que faz uma ação ser barata ou não. E o que não dá para fazer, isso sim, é você não ter um método claro, não ter um racional claro para você olhar para todas as ações da Bolsa e dizer quais são baratas, quais não são baratas e por quê. Bom, aqui no Clube do Valor a gente não chuta, a gente tem um método muito claro, um método quantitativo que olha apenas para números para descobrir aquelas que estão descontadas, aquelas que a gente chama carinhosamente de as ações mais baratas da Bolsa. Eu devo estar aqui há uns 6 anos já falando dessa estratégia no YouTube, mas o fato é que, diferentemente de uma estratégia focada em dividendos, onde a gente procura aquelas vacas leiteiras, aquelas ações que distribuem boa parte dos seus lucros e que ficam com altos yields, a estratégia de ações baratas, ela foca em a gente comprar ações subavaliadas que, em conjunto, tendem a crescer no longo prazo, como vem acontecendo. Inclusive o nosso fundo de ações baratas vem ganhando aí do Ibovespa nos últimos anos. E o grande pulo do gato aqui é entender o que faz a gente definir se uma ação é barata ou não. Aqui a gente não olha para o famoso PL, o preço por lucro. A gente usa uma métrica que em todos os estudos que a gente fez, nos 10 anos, superou o preço por lucro, que é a métrica chamada de Earning Yield Operacional. Basicamente a gente pega o lucro operacional das empresas, algo muito próximo do EBIT, e divide pelo quanto a empresa vale, seu Enterprise Value. E por anos a gente fez assim, uma estratégia que inclusive deixava os bancos de fora. Mas ouvindo muito a opinião dos nossos clientes que confiam na gente, de vocês que nos acompanham aqui, e evoluindo também aqui a nossa estrutura no Clube do Valor, nesse ano a gente fez uma evolução na estratégia, uma alteração que permitiu, dentre outras coisas, ter espaço também para a seleção de banco. A lógica é simples, tá? Pensa comigo. Se você fosse um investidor que estivesse disposto a comprar uma padaria de esquina, não a comprar os pães, mas a comprar a padaria mesmo, o que você buscaria? Você buscaria pagar pouco, né, preço baixo, e levar uma padaria que vende muito pão e, consequentemente, era muito caixa, certo? Bom, é exatamente isso que a gente busca com essa estratégia. Quanto maior o desconto do preço em relação ao resultado que a empresa tem apresentado, melhor é a oportunidade que a gente enxerga. E aqui que a magia acontece. A gente olha para vários dados quantitativos, ranqueia as empresas que passam pelos nossos filtros, da mais barata para mais cara, e a gente seleciona as 20 melhores para a gente estar bem diversificado. Bom, esse racional da estratégia você pode conhecer num e-book totalmente gratuito que explica o passo a passo dela e ainda revela 10 ações baratas nesse mês. Basta apertar aqui no primeiro link na descrição para fazer o download. E um ponto muito importante aqui, para você não me interpretar de forma errada, é que a lógica é ter sim 20 diferentes ações. Não é comprar só a primeira do ranking, não é comprar as 3 primeiras, não é comprar as 10 primeiras, é ter 20 diferentes ações. Isso aqui é um passo essencial na gestão de risco, beleza? Dito isso, vamos lá para a prática. Onde é que o Banco do Brasil se encaixa aqui em toda essa história? Será que ele é um banco barato depois de ter caído tanto ao longo desse ano? Bom, eu puxei nosso ranking mensal mais recente e vamos dar aqui uma olhadinha. Olhando para o ranking de hoje, o Banco do Brasil está na posição número 4. Ou seja, por mais que a queda do Banco do Brasil não tenha tornado ele necessariamente mais barato, o lucro vem caindo também, e embora a lógica da estratégia seja ter 20 diferentes ações, é que eu não quero ser mal interpretado, o fato é que existem 3 mais baratas do que Banco do Brasil, e dentre elas um banco também. Mas, né, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, das 5 mais baratas da Bolsa, 3 são bancos e outras 2 são petroleiras, ou seja, setores que estão aí com maior desconfiança no mercado nos dias de hoje, o que acaba sendo a cara, né, de um país de juros alto, exportador, comoditizado e com uma inflação constantemente elevada e com o Banco Central constantemente lutando para manter a inflação dentro da meta. Agora, o grande ponto é, quem é que está à frente das ações do Banco do Brasil? Sem muito suspense, em segundo e terceiro lugar, a gente tem a Brava Energia e a PetroRecôncavo, 2 petroleiras que eu citei agora há pouco. O mercado bateu muito nessas empresas de commodity, o preço caiu mais do que o seu lucro operacional, ou seja, seu earning yield subiu. Aquela velha história, né, do compre ao som dos canhões. Essas 2 empresas aqui estão caindo quase 40% nesse ano, e isso acabou as tornando barata. É uma queda da cotação mais elevada do que a queda do seu preço operacional.
racional. Em outras palavras, o mercado talvez exagerando bastante e penalizando bastante essas empresas no curto prazo. E aí, dos dois bancos que a gente tem no top 5 das ações mais baratas, vamos começar pelo primeiro, que está logo abaixo do Banco do Brasil, e aqui eu estou falando do Banco ABC. Ele não é tão chamativo quanto o Banco do Brasil e também é focado em outro tipo de negócio, muito mais voltado para empresas de médio e grande porte. E, diferentemente das ações do Banco do Brasil e das duas petroleiras que eu acabei de citar, o Banco ABC surfou bem essa onda de juros altos que a gente teve no último ano e conseguiu aproveitar para entregar bons resultados. E apesar disso, de acordo com a nossa análise, de novo, totalmente quantitativa, ele continua sendo uma boa oportunidade em relação ao desconto que apresenta atualmente. E por último, a tão esperada ação mais barata da bolsa nesse momento, que está mais barata do que o Banco do Brasil, mesmo estando no mesmo setor, que é o setor bancário, são as ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mais conhecido como Banrisul. E não tem nenhum bairrismo nisso, a estratégia é realmente quantitativa, mas o fato é que um banco público aqui do Rio Grande do Sul está em primeiro lugar nesse momento. Bom, para quem não conhece, o Banrisul é um banco bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em crédito imobiliário, do agronegócio e para servidores públicos, os famosos consignados. No modelo de negócios, aqui sim, bem mais parecido com o Banco do Brasil do que com o Banco ABC. O Banrisul, olhando para todos os dados quantitativos que a gente avalia, está lá como a ação mais barata da bolsa nesse momento, mesmo tendo se valorizado mais de 40% no último ano. E agora que a gente passou pelas 5 principais posições do nosso ranking, talvez você esteja se perguntando: poxa, Ramiro, então o negócio aqui é só comprar essas ações e eu tenho a garantia de que eu vou ganhar dinheiro? E é claro que não é bem assim. É importante você ter sim uma parte da sua carteira de longo prazo em ações, se você tem tolerância ao risco para isso, mas eu acredito que tenha só por estar assistindo um vídeo desse tema. Só que mais importante do que isso é a composição global da tua carteira, a tua alocação de ativos, ou seja, o quanto tu divide teus investimentos em diferentes classes de ativos para o longo prazo, que é uma informação impressionante. O como tu define tua alocação de ativos importa mais do que exatamente quais ações você compra. Claro que eu tenho que fazer vídeos assim, porque isso gera like, isso que gera clique. Eu preciso de uma chamada para trazer aqui uma teoria séria financeira e para trazer os fatos, de que a tua alocação importa mais do que os ativos individuais que tu compra. Que não é nem um pouco sexy e, aliás, investir não é sobre isso, Investir não tem nada a ver com futebol, por exemplo, que a gente pega um time e começa a torcer por ele. Não importa o que aconteça, não importa o quanto teus dirigentes roubem, vai seguir torcendo para esse time. Investir é ter método claro para você se aproveitar de algumas anomalias do mercado, como a anomalia do valor, faço que ações baratas tendam a vencer ações caras, como a gente vem comprovando com os nossos resultados públicos, e fazer tudo isso dentro de um conceito de uma carteira bem diversificada. E se você não tem, ou que se você quer ajuda para gerir, eu te convido muito para que você tenha uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos conosco, apertando aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Era isso, um grande abraço e até mais.